Boa tarde a todos. Declaro aberta a presente audiência pública no âmbito da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação e da Comissão do Direito das Pessoas com Deficiência, com a finalidade de debater sobre a isenção da tarifa municipal e intermunicipal das pessoas com deficiência. A gente tem recebido algumas reclamações referente a esse tema e, por isso, a importância desse debate, até em conjunto com o próprio presidente Marcelinho da Intendência, que a gente vai estar passando a palavra daqui a pouco. Agradeço aqui os membros da comissão, vereador Renato da Farmácia, vereador Jefferson Bacher, vereador Lino, que faz parte da comissão de orçamento. Gostaria de convidar também para compor a mesa a doutora Ludmila Hannes, da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB, o doutor Eduardo Paladino, também do Ministério Público, e também gostaria de convidar a Janice, que nesse ato está representando o deputado José Ney Ascari, assim também como gostaria de convidar o secretário de Mobilidade Urbana da capital, o secretário Marcelo. Está todo mundo aí? Daniel, não é Eduardo? Desculpa, só errei de Paladino aqui, é doutor Daniel Paladino. Doutor Daniel Paladino. Então, também gostaria de registrar a presença das autoridades, representando o consórcio Fênix, representando aqui a SIC e outras entidades aqui também que têm interesse na causa, para que a gente possa, enfim, buscar uma solução e dar os encaminhamentos devidos. Gostaria de passar a palavra para o presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, o vereador Marcelinho, para fazer uma breve introdução. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente da nossa Comissão de Orçamento, vereador Gabriel, e dizer, Gabriel, que esse requerimento foi votado por unanimidade nessa casa, para que nós pudéssemos estar hoje aqui discutindo um direito que já é amparado pela Constituição, que foi retirado naquele pacotão de janeiro, na Lei 605 da gratuidade para os deficientes. Mas eu gostaria que, se Vossa Excelência assim permitir, abrir a palavra às instituições, às pessoas aqui presentes, para que posteriormente nós pudéssemos nos manifestar. Só para a gente manter um cronograma, vereador, vou passar primeiro. Antes de mais nada, eu gostaria também de agradecer a Câmara de Vereadores, na pessoa do seu presidente, Guilherme Pereira de Paulo, que conseguiu fazer a sessão de 2 intérpretes. Um eu esqueci o nome, que é o Valder Lúcio, é isso? Valder Lúcio e o Manfred, que estão fazendo a interpretação simultânea para a pessoa que tem deficiência auditiva. Então, acho que é muito importante. Isso foi uma demanda que nos chegou na própria LDO, na LUA, no PPA, quando a gente apresentou, e agora essa importância. Então, a gente agradece as duas pessoas, como também parabeniza aqui e agradece a presença da Câmara por essa iniciativa. Antes de começar, então, eu gostaria de solicitar ao secretário Marcelo que possa fazer uso da palavra para que possa explicar como é que está a situação, como é que começou essa situação e como é que está hoje na Prefeitura de Florianópolis, haja vista que a gente tem recebido algumas reclamações nesse sentido, inclusive essa foi uma das demandas do próprio Jairo da SIC, que a gente teve uma reunião com o Jairo, com a própria Ludmila e o pessoal, membro do IASC também. Então, eu gostaria de que o secretário Marcelo tomasse a palavra e pudesse planar como é que está a situação para a gente poder chegar a um denominador comum. 5 minutos, por favor. Alô? Alô? Bom, boa tarde a todos. Cumprimentando aí o vereador Gabriel, gostaria de cumprimentar os demais vereadores, doutor Daniel Paladino, doutora Ludmila, os representantes aqui das associações, das pessoas com deficiência de todas as áreas, pessoas com deficiência física, mental, auditiva aqui presente. Bom, vamos conversar um pouco sobre a questão do projeto de lei. O projeto de lei foi encaminhado no início do ano à Câmara de Vereadores, no intuito de aperfeiçoar e melhorar o que até então vinha sendo feito dentro do município.
nenhum projeto de lei anterior, nenhuma legislação anterior, é bom ressaltar, né, ela foi revogada. Então, todos os direitos que até então tinham das pessoas com deficiência foram garantidos naquela legislação. Ou seja, todas as legislações que focavam na pessoa com deficiência física, auditiva, visual, permanecem. O que nós colocamos de diferente dentro da nova regulamentação? Na realidade, nós percebemos que, em alguns casos, estava ocorrendo um uso indevido do cartão. Muitas pessoas que não tinham direito ou qualquer aderência a uma determinada deficiência estavam se beneficiando por um determinado tipo de cartão e prejudicando efetivamente aquelas pessoas que nós sentimos a necessidade de ter o cartão. Fizemos um levantamento, hoje em torno de 12 mil pessoas com deficiência no município recebem a gratuidade do sistema de transporte coletivo, e dessas 12 mil pessoas, algo em torno de 2.700 pessoas eram de outros municípios, né? Entendemos inicialmente que a lei era do município de Florianópolis, né, que o nosso principal objetivo era inserir as pessoas com deficiência de Florianópolis no trabalho, na saúde, educação, no lazer. Esse foi o principal objetivo da legislação e colocamos esse aspecto na legislação. Tivemos uma conversa no Ministério Público com o Dr. Daniel Paladino, a doutora Ludmila, e entendemos que a lei ela estava muito subjetiva em relação a esse questionamento da obrigatoriedade de apenas as pessoas moradores do município de Florianópolis. Por orientação do Dr. Daniel, sustamos, então, qualquer impedimento de pessoas de outros municípios, enquanto não tivéssemos uma legislação, um decreto regulamentando e colocando que a legislação era específica para o município de Florianópolis, né? Temos feito reuniões constantes, né? Já tive reunião com o pessoal da SIC, com a Flodef, Associação de Parkinson, associação, ontem tivemos mais uma outra reunião, ou seja, estamos ainda no momento de escutar todas as associações para que a gente faça um decreto efetivamente que inclua e atenda todas as deficiências, que não haja nenhuma deficiência que fique de fora, né, dentro da legislação em vigor. Algumas coisas são importantes que nós encontramos também, pessoas com 3 cartões, pessoas com deficiência com 3 cartões. Colocamos uma restrição na legislação, que dentro dessa legislação que só poderia ter um benefício. Então, encontramos situações, às vezes, um idoso com cartão de deficiente e com cartão social. Entendemos que não havia necessidade, né, de uma pessoa ter 3 cartões diferentes para se deslocar dentro do município de Florianópolis. Então, essas foram as principais restrições, né, que foram colocadas. Entendemos também que hoje, em torno de 74 municípios, outros municípios, não só da Grande Florianópolis, até de outros estados, né, estão cadastrados dentro da Prefeitura de Florianópolis, recebendo benefício. Fizemos um levantamento, uma conta por baixo de 2 deslocamentos dia, né, e entendemos que todo esse investimento de pessoas de outros municípios poderia efetivamente ser direcionado às pessoas que moram no município de Florianópolis. Poderíamos, com esses recursos, ampliar o nosso projeto, porta a porta, né, que nós já estamos iniciando, estamos numa fase de aquisição dos equipamentos, né, poderíamos investir nessa parte também, melhorarmos também o atendimento que é feito em outras instituições, como a própria APAE, como também em relação à Secretaria de Educação, que também faz esse atendimento. Então, a ideia principal, e até sempre deixei bem claro, esse foi o posicionamento da Prefeitura, não somos contra qualquer impedimento do benefício. Na realidade, o que nós queremos é que ele fosse efetivamente direcionado aos moradores de Florianópolis e que, efetivamente, os demais municípios da Grande Florianópolis fizessem a sua política de inclusão social. Por que os outros municípios, São José, Biguaçu, Chapecó, curitibanos, né, que estão cadastrados nessa relação de 74 municípios, também não façam a sua inclusão social, não permitam que essas pessoas
venham para o município de Florianópolis, né, se deslocar dentro de Florianópolis. Percebemos que algumas empresas recuaram no Vale Transporte. Então, estão deixando de dar o Vale Transporte para as pessoas com deficiência e fazendo com que o município de Florianópolis oferecesse isso. Ou seja, vimos que algumas coisas poderiam ter sido melhoradas, né, dentro da legislação. A regulamentação, o decreto vem nesse sentido, né. A ideia principal é abrirmos o debate, conversamos lá com a doutora Ludmila sobre isso também, e ampliarmos também para que outros municípios tenham a mesma percepção, os outros municípios também façam seu processo de inclusão social e que permitam que aquelas pessoas que vêm para o município de Florianópolis, né, de outros municípios, possam, sim, se deslocar dentro do município, mas que o seu município de origem faça essa inserção social. Hoje nós temos um investimento significativo dentro da área das pessoas com deficiência, 12 mil pessoas. Nós temos, na outra área, né, na outra ponta, na outra legislação, a Lei 604, 5.500 pessoas que são atendidas dentro do Bolsa Família, e mais 22 mil pessoas, 23 mil pessoas, que são atendidas também pelo Cadastro Único. Ou seja, o município de Florianópolis tem feito a sua parte, né, tem feito a sua inclusão social, mas acreditamos que o debate, né, por isso nós estamos aqui hoje, né, para ampliarmos essa discussão, ouvirmos as demais entidades, ouvirmos aqui a Câmara de Vereadores, as associações que estão regularmente instituídas, né, para que a gente possa aperfeiçoar, melhorar essa legislação e a gente avançar numa política efetiva de inclusão social, né, para todas as pessoas com deficiência. Acho que as palavras iniciais seriam essas, vereador, né, e depois eu coloco à disposição para mais detalhes. Muito obrigado. Agradeço, secretário Marcelo. Vamos abrir primeiro para as entidades, depois a gente questiona o secretário para qualquer novidade, pode ser, vereador Marcelo? Então, gostaria de saber se tem algum representante que a gente chamou também para a reunião, apesar de a gente ter a competência aqui no município de Florianópolis, mas nós também convidamos para participar os representantes do transporte de Palhoça, São José e Biguaçu, porque, como bem colocado pelo secretário, tem essa dificuldade de que cerca de 80% da grande demanda é de quem é da região metropolitana, e para a gente poder fomentar o debate também junto a outros municípios. Só que a gente também entende, o secretário, inclusive em reunião, que a gente até já pôde externar essa posição para você, que a gente entende por ser capital, a gente sabe que muitas pessoas acabam morando na região metropolitana, mas trabalham aqui em Florianópolis. Então, ou trabalham, ou vêm passear, ou vêm fazer qualquer tipo de tratamento por ser capital. Então, a gente passar da ponte, deixar de ser deficiente, eu acho que é meio complicado. Mas eu acho que a gente pode estar fomentando. A gente convidou as prefeituras da região, não sei se tem alguém aqui representando... Não. Do Estado, também convidamos alguém do pessoal do Estado, do DETER. Também não chegou ninguém. Também não tem ninguém representando o Estado. Essa é a forma com que se tratam, né? Infelizmente. Mas gostaria, então, de passar a palavra para o doutor Daniel Paladino. Doutor Daniel Paladino, para que possa passar o posicionamento também, e também a questão da reunião, como é que foi feito, e passar toda a posição do Ministério Público nesse sentido, que tem sido um parceiro aí de todos nós aí. Pode ser? Pode ser melhor. Boa tarde a todos. Quero agradecer penhoradamente, na pessoa do vereador Gabriel, o convite que me foi feito, e na sua pessoa eu agradeço aos demais vereadores, membros da comissão, para que o Ministério Público também pudesse se fazer presente nessa audiência pública, cuja iniciativa é salutar e realmente merece os nossos aplausos. Também agradecer os demais componentes da mesa, doutora Ludmila, que também tem sido uma parceira de primeira hora, incansável, né, nessa luta em prol
da inclusão social. Pois bem, o Ministério Público tem participado ativamente dessa discussão. Isso nos preocupou muito no primeiro momento, porque chegou ao nosso conhecimento, e isso através da própria OAB, a doutora Ludmila me encaminhou um expediente, de que esse projeto de lei, na verdade, essa lei, né, já estava em vigor, e, em função disso, uma série de óbices, né, estariam sendo criados a um universo bastante grande de pessoas com deficiência. Em torno de 2.000 pessoas seriam prejudicadas, né, com o implemento dessa lei. Em função disso, eu fiz um convite ao secretário Marcelo, que prontamente e de forma bastante receptiva esteve lá no Ministério Público e, numa reunião comigo, com a doutora Ludmila, expôs, né, o objetivo dessa lei, né, também a preocupação do município, não só com a questão orçamentária, mas também a preocupação do município com as pessoas com deficiência, as consequências também dessa lei, o alcance dessa lei. E, após inúmeras ponderações, o doutor Marcelo se mostrou bastante sensível, e nisso eu lhe parabenizo, né, pela boa vontade, pela consideração e pela sensibilidade em recuar naquele primeiro momento, no sentido de se abrir essa discussão hoje, de ouvir as entidades, de ouvir as pessoas com deficiência, né, os órgãos que as representam, a Câmara de Vereadores, ou seja, iniciar um debate público sobre a melhor forma de encaminhar esse projeto de lei, né, sobre como aperfeiçoar, e nisso houve uma unanimidade de posicionamento, de que certamente nós precisaríamos aperfeiçoar alguns pontos dessa lei, que não estavam de conformidade com outras normativas legais, e criaria uma série de prejuízos a um universo bastante grande, já foi dito aqui, em torno de 1.800, 2.000 pessoas portadoras de deficiência. E um prejuízo imediato, né, porque a lei não contemplava, ou não contemplou, né, um tempo de espera, de maturação, né, ela já estava sendo implementada. Então, o secretário Marcelo foi extremamente receptivo, sensível aos nossos apelos, meu, da doutora Ludmila, e entendeu por bem, antes que esse projeto pudesse ser, ou esse decreto, né, regulamentando, pudesse ser discutido novamente, nós abríssemos essa discussão, tá, ouvir todos os órgãos e entidades, a fim de podermos requalificá-lo, entendendo as prioridades, evidentemente, do município, mas, com certeza, também levando em conta, né, as necessidades das pessoas portadoras de deficiência. Eu penso que, no âmbito municipal, né, nós não teremos maiores dificuldades em avançar, né, mas há uma questão realmente que merece um aprofundamento, que é com relação à questão do transporte intermunicipal, né, isso foi colocado de uma forma bem enfática pelo secretário, em relação ao fato de Florianópolis estar absorvendo ou estar sendo onerada, né, em razão dos custos, né, de pessoas que teriam essa isenção, mas que não seriam domiciliadas aqui na capital. É uma questão que se abre hoje, né, de que forma que isso pode ser equacionado. Num primeiro momento, né, a posição do Ministério Público seria uma posição de se buscar um consórcio entre todos os municípios da Grande Florianópolis, no sentido de poder, talvez, repartir esses custos, né, de todos os municípios, e, nesse ponto, o vereador Gabriel receba também as minhas homenagens por ter
essa iniciativa de convidar, né, todas as prefeituras, né, dessa área conurbana da Grande Florianópolis para participarem do debate. Nem todas se fazem presentes, mas se não for possível hoje, né, pelo menos hoje nós demos o pontapé inicial para que essa discussão ela se aprofunde, né, se estenda, e eu penso que o entendimento entre todos os municípios é o caminho. Né, uma formação de um consórcio talvez seja a solução. Né, nós temos que ter em mente, como eu falei, a questão orçamentária dos municípios, em especial aqui da capital, mas também nós não podemos, né, admitir que esse grupo de pessoas portadoras de vulnerabilidade possam sofrer qualquer tipo de prejuízo, né, de comprometimento, e de uma forma tão abrupta, sem que haja uma prévia discussão a respeito disso. Então, essas seriam as considerações iniciais, vereador. O Ministério Público está aberto, né? Estamos aqui mais como espectadores e como ouvintes para colher também essas informações, para poder contribuir de alguma forma, modesta que seja, né, nos trabalhos que certamente não se limitarão a essa sessão. Né? E, nesse aspecto, né, as palavras iniciais do secretário Marcelo já nos dão esse alento de que realmente a discussão será aprofundada e todos serão ouvidos. Meu muito obrigado. Agradeço ao doutor Paladino, que é sempre um parceiro aí nas causas da pessoa com deficiência, que tem ajudado a gente aí bastante nos projetos, não só essa situação do transporte coletivo, mas também em outros projetos que envolvam a causa, tem sido bastante parceiro, e aqui fica o agradecimento público também. E também a doutora Ludmila, que a gente já conhece há algum tempo. Então, de antemão, já passo a palavra para a doutora Ludmila, para que possa também falar em nome da OAB. Boa tarde. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Santa Catarina, parabeniza o proponente dessa audiência pública, vereador Gabrielzinho Meurer, para debatermos juntos essa questão da gratuidade para pessoas com deficiência no transporte público coletivo em Florianópolis. A OAB acredita que é com conhecimento, com instrução e, principalmente, com diálogo que a sociedade evolui e se torna mais justa e mais igualitária. A OAB também acredita que os meios de transporte coletivo são componentes importantes para a autonomia e para a independência das pessoas com deficiência, mas apenas quando esses meios de transporte são acessíveis, adequados, adaptados e, principalmente, disponíveis às pessoas com deficiência. Caso contrário, se cria uma espécie de segregação espacial, onde nem todo mundo pode usufruir plenamente da cidade de Florianópolis. Atualmente, em Florianópolis, existem 3 leis que tratam da gratuidade do transporte público coletivo às pessoas com deficiência. Atualmente, nenhuma das 3 leis exige comprovante de residência. Atualmente, nenhuma das 3 leis restringe a gratuidade à pessoa com deficiência residente em Florianópolis. Mas o intuito é que essas leis sejam alteradas através de um decreto, como muito bem explicou o doutor Marcelo, e com essa alteração vai restringir o direito. Essa maneira encontrada pela Prefeitura é uma forma de se fazer um enxugamento da máquina pública municipal, o que é algo a ser parabenizado. A atual gestão estar fazendo isso, ter esse cuidado com a gestão dos recursos públicos. Mas é perigoso quando isso afeta uma minoria que, historicamente, sempre foi muito marginalizada e sempre teve grande dificuldade de participar ativamente da vida social.
Eu peço encarecidamente que todos aqui que pedirem a palavra sejam ouvidos com atenção, sejam respeitados, porque muitas vezes uma sugestão que inicialmente não é das melhores, com um pouco de ajuste, com um pouco de diálogo, ela acaba se tornando a decisão final, a decisão mais acertada. Como o pessoal aqui já começou a dar a sugestão, o doutor Paladino já fez a sugestão do Ministério Público e me agradou muito a sugestão feita, a OAB sugere que a Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis, a SUDERF, que antigamente quem era competente era o DETER, correto, senhor Marcelo? Perfeito. E, atualmente, a SUDERF. Que a SUDERF organize a operacionalização de um consórcio, como bem dito pelo doutor Paladino, visto que ela própria já operacionaliza o consórcio do transporte metropolitano como um todo. Então, seria uma questão de disciplinar a questão das gratuidades. É bom lembrar, gente, a questão do não retrocesso de direitos, mas é sempre bom lembrar que em cidades, em situações parecidas com Florianópolis, ou seja, também capitais, como São Paulo, Curitiba, eles não, a gratuidade é apenas para realmente pessoas com deficiência residentes em São Paulo, residentes em Curitiba. Tá certo? Por isso que vale a pena essa discussão com todos vocês. Tá bom? Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, doutora Ludmila, falando em nome da OAB. Gostaria também de passar a palavra agora para a doutora Janice, neste ato representando o deputado José Neyascari, também que é um lutador nessa causa aí na Assembleia Legislativa. 5 minutos, por favor. Em respeito ao grande público de pessoas com deficiência visual, vou falar fora do microfone para me localizarem, ok? Boa tarde a todos. Bom, meu nome é Janice Krasniak, sou assessora parlamentar da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa. Agradeço ao Gabrielzinho pelo convite, até porque estamos estreitando as relações às comissões municipal e estadual para juntos trabalharmos na causa da pessoa com deficiência. Eu vou ser bem rápida e eu tenho acompanhado toda essa discussão até através do meu colega Jairo, que, além de ser presidente da SIC, também trabalha como assessor parlamentar dentro da Assembleia e utiliza o transporte aqui da Grande Florianópolis, né? E vejo a sua preocupação constante. Eu acho, Gabrielzinho, que nós temos que preservar direitos já adquiridos e ampliá-los, aprimorá-los. Quando a gente fala em regulamentar, essa regulamentação tem que ser de forma justa e coerente. A gente tem que ouvir a minoria. A grande minoria que usa o transporte coletivo, muitas vezes, são pessoas com deficiência, carentes, que, além da sua deficiência, gastam muito no tratamento e na reabilitação ou tecnologia assistiva para poder estar estudando ou no mercado de trabalho. Então, a gente tem que trabalhar isso de forma muito coerente, o que vai ser decidido e encaminhado nessa audiência pública, né? Então, que os deficientes sejam ouvidos. E que a gente não perca um direito que foi uma conquista de longos anos, o direito de ir e vir. A gente batalhou tanto, as pessoas com deficiência, principalmente por esse direito. E eu vejo que hoje Florianópolis não oferece uma mobilidade, as calçadas não são acessíveis. Então, se a gente começar a restringir certos direitos, daqui a pouco nós vamos ter cadeirantes, pessoas com deficiência visual, ou deficiência física, dentro de casa, sem poder estar usando um transporte acessível e de qualidade. E coloco a Comissão da Pessoa com Deficiência à disposição para a gente estar trabalhando em parceria nessa causa, nessa luta que é justa, que é o direito de ir e vir da pessoa com deficiência aqui em Florianópolis. Agradeço a Janice pela intervenção, que a Assembleia Legislativa também tem sido uma grande parceira aí da comissão também, o vereador Marcelo também, que a gente pode estar fazendo várias parcerias aí em conjunto para que a gente possa, não só a nível municipal, mas também a nível estadual, a gente poder estar defendendo ainda mais os direitos da pessoa com deficiência. Agora vamos abrir, então, já que
o pessoal da mesa já acabou falando, depois a gente abre a palavra para os vereadores, para a gente dar o encaminhamento final. Eu vou passar para as entidades. Primeiro eu vou passar para o Jairo, que é quem foi o propositor quem levou essa demanda para a gente, através da Ludmila, do próprio doutor Paladino também, que o Jairo possa externar a dificuldade que ele vem enfrentando nessa situação, e também depois a gente vai passando para as entidades que tiverem interesse também em colocar a sua necessidade, a sua dificuldade, o que tem sido enfrentado no dia a dia, para que a gente possa também estar incluindo nesse debate aí e passar às autoridades competentes. Com a palavra, o Jairo. Olá, gente, boa tarde. Cumprimento fraternos a todos. Quero cumprimentar com muito respeito as autoridades, a mesa aqui presente. Gabriel, em nome dele, eu cumprimento as demais autoridades e todas as senhoras e os senhores. Gostaria de saber, a TV da casa se encontra presente? Sendo transmitido ao vivo a audiência pública. Que bom. Ficamos muito satisfeitos com a proposta da audiência pública, que bom que foi aceita, e precisa ser considerado algumas coisas. A Associação Catarinense para a Integração do Cego, ela trabalha única e exclusivamente visando o bem-estar das pessoas com deficiência. Esse é o ponto base da nossa entidade. Nós temos algumas preocupações muito grandes no que diz respeito ao andamento da gestão desse município no corrente ano. Está nos trazendo inúmeras preocupações, muitas preocupações, porque estamos percebendo que há um desmonte da sociedade civil organizada neste município. Prestem bem atenção no que eu estou falando. Há um desmonte da sociedade civil organizada neste município. Existem decretos onde está complicando a funcionalidade de políticas públicas neste município. Neste exato momento, o Fórum de Políticas Públicas está reunida aqui do lado para tratar justamente sobre um decreto que retira a possibilidade de entidades que recebem algum convênio de Florianópolis participar dos conselhos. Isso é um desmonte das entidades. Então, o que nós estamos tendo hoje em Florianópolis é uma coisa absurda. Absurda. O que está se trabalhando aqui hoje é um absurdo. Se Florianópolis não tem condições de fazer o enxugamento da sua máquina, por não querer cortar na própria carne, não venham cortar da sociedade civil. Ainda mais das pessoas com deficiência, que não têm o direito, nós não temos o direito de sair das nossas casas e ir até uma praia e executar o nosso lazer como as demais pessoas. Não temos esse direito. Nós não temos esse direito. Agora, Florianópolis faz uma propaganda linda aí fora, inclusive fora do país, faz, e faz bem feita, e tem que fazer mesmo, porque Florianópolis é linda, Florianópolis é uma terra que não foi aqui que eu me criei, nasci aqui, me criei em Palhoça e moro em São José. Então, eu estou trabalhando voluntariamente para Florianópolis porque eu estou aqui com amor a essa cidade. Eu sou voluntário para essa cidade por amor. Agora, vim me propor que seja feito um consórcio para que esses consórcios paguem a passagem das pessoas que moram nesses municípios consorciados é um absurdo. Porque se isso acontecer, nós temos que parar de fazer a publicidade e propaganda lá fora. Porque o turista que vem de São Paulo, como é que ele vai andar aqui dentro? E só uma correção, doutora Ludmila. Eu já fui para Curitiba, já fui para Rio de Janeiro, já fui para São Paulo e nunca paguei passagem. Nunca rodei a catraca, mas nunca paguei passagem. Nos metrôs, ou eles nos oferecem bilhetes gratuitos, ou então eles nos passam pelo portão. Florianópolis tem que fazer a mesma coisa. Se Florianópolis não tem competência, ou os gestores não têm competência para gerir essa situação, faça o seguinte: para os munícipes de Florianópolis, comprovadamente em Florianópolis, solicitem o comprovante de residência
e as pessoas que não moram em Florianópolis aceitem laudos, carteirinhas de outros benefícios de outras esferas. É inadmissível isso, gente. Não dá para tolerar esse tipo de situação. A sociedade civil está toda hora, todo instante, brigando. Parece que somos um peso na administração pública. As entidades são um peso na administração pública. Isso é inadmissível. O que querem fazer com as entidades é um absurdo. Infelizmente, eu não vou conseguir ficar nessa audiência pública até o final. Eu tenho um velório para ir lá na Palhoça. E agradeço muito ao presidente dessa sessão por ter me aberto essa possibilidade de falar agora. Mas o que Florianópolis está fazendo é um absurdo. É desmontar as entidades do jeito que estão fazendo. É um absurdo. Agora, o Conselho Municipal de Assistência Social, por exemplo, existe... ele é paritário. Agora, o governo está dizendo que é antiético as entidades comparecer nesse conselho, fazer parte dessa cadeira, porque está avaliando os seus próprios interesses privados. Então, se a SIC participa do Conselho Municipal de Assistência Social, a SIC não pode fazer parte dessa cadeira porque recebe recurso governamental. Aí eu pergunto para vocês, quem é que vai fiscalizar o executivo se o conselho é paritário? Se o conselho é paritário, não pode ter também o governo nesse conselho, gente. Aí eu pergunto, os gestores sabem o que estão fazendo em Florianópolis? Eles sabem o que é a Constituição brasileira? Eles sabem o que é a Convenção da ONU? Eles sabem o que é a Lei Brasileira de Inclusão? Eles entendem o contexto, o conceito de improbidade administrativa? Esses executores sabem o que significa improbidade administrativa? Não sabem. Não sabem. Não sabem. E eu vou lhes dizer ainda, hein? Eu vou lhes dizer ainda. O dia que conseguirmos colocar um executivo na cadeia por improbidade administrativa, eles vão entender o que é improbidade administrativa quando se trata com a Lei Brasileira de Inclusão, Convenção da ONU. Eu lhes peço milhões de desculpas por fazer uma fala tão exaltada, mas eu vou finalizando porque eu sei que o tempo é curto e todos precisam se manifestar. Peço de novo desculpas por me ausentar. O Leandro de Oliveira, acredito que se encontra na plateia, acho que sim, vai fazer a sustentação, se necessário for, do que eu falei aqui. E pena, eu lamento muito, mas eu acho que a Flodef não se encontra presente. Seria muito importante o Zezinho aqui falar aqui o que ele falou na rádio. Seria muito importante ele estar aqui. Infelizmente não está. Um abraço, gente. Obrigado. Muito bem, palavras bastante contundentes, bastante fortes do relato do Jairo, que vem vivendo na pele essa situação, não só pessoalmente, mas também em nome da própria SIC. Então, agora eu passo a palavra para quem está inscrito. Quem quiser se inscrever também para falar, pode procurar o Hilário, ou o próprio Alexandre aqui também, que a gente pode estar anotando. Próxima pessoa inscrita, então, por 3 minutos, se possível, a Silvana, da Associação de Surdos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do vereador Gabriel. Gostaria também de parabenizar a casa, na pessoa do vereador Lela, pela iniciativa de termos um tradutor e intérprete aqui, porque o Lela é um dos vereadores que tem abraçado a causa da Associação de Surdos, do cidadão surdo, do usuário surdo. Ele tem lutado muito junto com a associação, nessa questão da inclusão através da língua brasileira de sinais, que é a língua do surdo. Eu gostaria muito que todos... Eu vejo que... Penso que tem bastante usuários que estão aqui. E gostaria muito de ver os usuários surdos nessa plenária, mas, infelizmente, hoje não temos, né?
Foi uma surpresa até chegarmos aqui e ter a inclusão através da língua brasileira de sinais. Eu quero dizer que eu não me sinto muito confortável estar nesse lugar, porque eu não gosto muito de falar em público. Mas eu também não me sinto confortável de estar aqui vendo que está sendo debatido um assunto extremamente importante, voltado para a questão da inclusão das pessoas com deficiência, e eu não estou aqui como representante, porque eu não sou surda. Quem está aqui representando os surdos é a presidente Sandra Morim, que está ali atrás. Eu gostaria, depois que ela tivesse também, pudesse ter um espaço da fala. Mas, enquanto profissional, eu sou assistente social ali da Associação de Surdos, enquanto profissional que busca a garantia de direitos, eu me sinto um tanto quanto incomodada quando se percebe que esses direitos estão sendo violados. E entendo que essa medida que está sendo tomada pela gestão faz parte de uma violação de direitos. Então, a senhora Janice trouxe muito bem essa fala com relação à preservação dos direitos adquiridos. Acho que isso realmente se faz extremamente importante. E eu só gostaria de deixar aqui uma sugestão para a gestão pública. E o secretário Marcelo, ele falou que ouviu algumas instituições, a Associação de Surdo não foi ouvida. Nós entramos, protocolizamos um ofício há mais ou menos um mês e meio atrás, não tivemos retorno ainda com relação a essa solicitação pertinente a esse assunto. Gostaríamos muito de ter um momento, um espaço onde os usuários pudessem, na pessoa da presidente, pudessem estar também trazendo as suas necessidades com relação a isso. Temos muitos usuários que realmente moram em outros municípios, vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica, trabalham ou vêm aqui para o município de Florianópolis, porque aqui é um espaço referência, a Associação de Surdos é o único espaço referência que tem para que os surdos possam ter acesso a todos os serviços que lá fora eles não têm acessibilidade, e ali dentro eles encontram pelo menos um espaço onde se luta para que esses direitos sejam garantidos. Então, no momento que eles têm esse serviço privado, eles ficam mais segregados do que eles ainda já são, porque na sociedade não oferece acessibilidade a eles, né? Então, eu gostaria muito de que a gestão pública pudesse verdadeiramente abrir os seus ouvidos, abrir esse espaço para que muitas entidades estão aqui lutando em favor dos deficientes, e isso é extremamente justo e pertinente, mas, quando eu falo do surdo, eu falo de uma comunidade que tem uma língua própria, né, e ela precisa ser ouvida. Então, eu peço verdadeiramente que a gestão pública possa não esquecer, porque o surdo acaba sempre sendo esquecido. Então, eu gostaria que realmente pudesse ter ouvidos abertos, olhos atentos para essa população que necessita muito ser ouvida, respeitada, considerada, e com seus direitos garantidos. Seria isso. Obrigada. Muito obrigado, Silvana. Realmente, o vereador Lela é um vereador que também tem batalhado pela causa, principalmente dos surdos, com relação à questão do VPED, que a gente também está batalhando para que, não só nessa casa, mas também em outros setores da prefeitura, a gente possa estar instalando esse equipamento que faz a tradução simultânea, para que as pessoas que têm esse tipo de problema ela possa ser melhor atendida nos órgãos públicos. Então, também aqui fica o registro do vereador Lela. E, mais uma vez, como eu falei no início, agradecer e reconhecer a presidência da casa, na pessoa do presidente Guilherme Pereira, por ter atendido a solicitação, de que eu acredito que nunca teve a tradução simultânea, a questão de intérprete, aqui nas sessões aqui da Câmara Municipal. Então, fica aqui o registro em nome da comissão para a presidência da Câmara. Próximo inscrito, Terezinha, da Associação Alegremente.
Boa tarde a todos e a todas. Eu estou aqui, eu sou psicóloga, meu nome é Terezinha, e sou psicóloga voluntária da Associação Alegremente. Eu juro para vocês que eu vou ter que fazer uma sessão de psicoterapia, porque, desde o início, eu escutei falar e me doeu profundamente inclusão social de pessoas com deficiência. E o que aconteceu com a gente, com todos os usuários representados aqui pela Associação Alegremente, com pessoas com transtorno mental crônico e persistente? A saúde mental do nosso município, que, infelizmente, e a pura realidade, a doutora Ludmila me disse o seguinte: vocês estão no limbo. Não é verdade? Além de estar no limbo, a gente aqui debatendo a inclusão, debatendo a situação dos passes, né? Simplesmente a gente foi esquecido aqui dentro. Ninguém falou em deficiência, só falou em deficiência, não falou em transtornos. Então, eu estou aqui em nome de todos os usuários, pedindo, pelo amor de Deus, a todos os integrantes da mesa, e quem quiser se mobilizar com a nossa causa, simplesmente nos ajude a sair do limbo e nos colocar dentro da lei. A lei existe, mas ninguém está por nós. Certo? Tem como nos incluir? É transtorno, gente. Quando a gente fala em deficiência, tem base biológica ou neurológica. Quando nós falamos em transtornos, é algo que é da mente. Eu não sou esquizofrênica, mas os esquizofrênicos não existem? Eles não têm o direito de ir e vir? O alcoolismo. Terezinha, o bipolar. Por favor, amigos. Depressão. Gente, esse público existe. Tá ligado? Gente, por favor, vamos ouvir todo mundo. Todo mundo vai ter, botando o nome na listinha ali, todo mundo, como a Terezinha está ali, tem direito a falar. Pessoal, todo mundo sabe da existência de vocês. Eu sou a primeira a dizer assim, vocês são os lutadores, porque vocês muitas vezes estão no limbo, como eu falei para ela, não se encaixam em nenhuma categoria. De acordo com a Convenção da ONU, transtorno mental não é considerado deficiência. Isso. É uma questão terminológica, é uma questão de análise da medicina e da legislação, tá certo? Mas nada impede, Não é considerado um pouco dessa. Não, vamos só manter a calma. Nós somos considerados. Só para a gente explicar. Só para poder explicar, doutora Ludmila, para poder explicar. Senhor, pela legislação, pela medicina, não é considerado deficiência, mas isso não diminui em nada, a necessidade que vocês precisam de serem ouvidos e de terem seus direitos adquiridos e que, efetivamente, eles sejam praticados pelo poder público e pela sociedade, tá certo? Mas é que, como essa questão do passe livre inicialmente nos foram trazidas pelas pessoas com deficiência da ASIC, foi aí que o assunto começou. Foi por isso que a comissão da OAB de Direito da Pessoa com Deficiência foi chamada, foi por isso que a comissão da ALESC foi chamada, a comissão da Câmara foi chamada. Tá certo? Mas estamos atentos à situação de vocês. Existem formas de colaborar. Só nós sentimos. Eu estou falando um pouco aqui porque eu sei o que eu sinto. Eu estou com passe até o ano que vem. Mas eu já estou preocupado em chegar o ano que vem e eu não ter como. Eu saí de uma tentativa de suicídio agora e eu acho que aqui a gente não é palhaço. Desse governo maldito que está aqui em Florianópolis, que simplesmente ele passou a borracha por cima, ele fez o que ele bem entendia, e quem está sentindo no corpo sou eu, é o paciente que frequenta o carro. Eu tenho certeza, senhora. A Terezinha já nos procurou na OAB, a gente já está procurando outras comissões, a Comissão de Direito de Saúde, a Comissão de Direitos Humanos, para poder auxiliar nessa situação, tá certo? Tem uma lei
Não, só para a gente... Vocês não querem um microfone? Alguém Só pode pra levar gente- um microfone para eles? Faça. Faça. É por causa da captação que está sendo transmitida. mulheres que estão aqui na frente, aí eu não preciso falar nem para gravar. É importante Não, tá- falar no alô, oi, microfone não tá para sair nem- na TV. Eu vou fazer uma pergunta para quem é mãe aqui dentro, porque tem muitas mães aqui. Eu sou mãe, eu sou uma bipolar, tá? Eu já tentei suicídio várias vezes. A última vez que eu tentei, eu só não me matei por causa do meu filho. O meu filho me socorreu 2h30 da manhã, tá? No meio de chuva, sem roupa, sem nada. Então isso é uma doença, porque eu não sabia o que eu estou falando. Eu sou uma esposa e sou mãe. Sou uma mulher de respeito, tá? Agora, esse povo aí falar que bipolaridade, depressão não é doença... Não, senhora, é doença, não é deficiência. Só um pouquinho, tá? Eu quero aqui fazer uma pergunta para as mães que estão aqui. Qual a mãe que está aqui, que não faz parte do nosso grupo, botaria uma pessoa que tem depressão bipolar para cuidar de seus filhos dentro de casa e deixaria sozinho? Alguém aqui, alguma mãe aqui, botaria? Não. Sabe por quê? Porque nós somos tratadas como loucos. E só que ninguém nos escuta, ninguém faz nada por nós. Tá? Eu estou com 2 receitas dentro da minha bolsa, 2 remédios que eu tenho que tomar e não tenho dinheiro para comprar esse remédio. Não tenho esse dinheiro para comprar o remédio. Vê se o governo tem. Senhora. Vê se o governo põe esse remédio